Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês 5 pontos que na maioria das vezes são ignorados e que são muito importantes se tratando da baixa visão. Se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Meu nome é Ruana. Aqui nesse canal eu falo sobre a baixa visão, que é a minha deficiência visual. Na verdade, majoritariamente o conteúdo é sobre essa deficiência. Vez ou outra eu trago alguma coisa de livros, que é outro assunto que eu gosto muito. Tem alguns vídeos conversando com vocês, desabafando algumas coisas que estão se passando aqui na minha cabeça, Afinal de contas, a gente é um ser humano, com pensamentos, emoções, vivências, e eu gosto de compartilhar isso com vocês. Bom, aqui nesse canal tem uma playlist onde eu falo só sobre esse assunto. Caso você tenha interesse em maratonar, conhecer mais sobre a baixa visão, eu te indico que você conheça essa playlist, que ela vai estar aqui no box de descrição, tá bom? Além disso, eu também vou estar deixando no box de descrição o meu link de afiliados à Amazon. Comprando qualquer coisa na Amazon com esse link, você não tira nada mais do seu bolso e você me ajuda com uma pequena comissão. Pode ser qualquer coisa que você esteja precisando, desde que seja com esse link, tá? Além do link estar no box de descrição, eu também vou deixar no primeiro comentário fixado para facilitar a vida de vocês. Mas vamos para o assunto do vídeo. O primeiro ponto, tópico que eu anotei aqui para conversar com vocês em relação a esses pontos que muitas vezes são esquecidos, que não são muito falados sobre a nossa deficiência visual, é a falta de representatividade realista. O que eu estou querendo dizer com isso? Que muitas vezes nos meios de comunicação, jornais, novelas, séries, filmes, quando a gente vê uma pessoa com deficiência visual, a gente só vê o cego, Eu pelo menos nunca vi nenhuma personagem que tenha baixa visão. Então muitas vezes quando a gente é criança, a gente é adolescente, que a gente não tem muita noção da realidade, a gente acaba achando que a gente é um erro, porque a gente não vê representatividade nossa, nos filmes, novelas, séries, a gente não vê. Então, a gente acaba achando que a gente é um erro na sociedade. Além disso, ter contato com pessoas com deficiência visual, baixa visão, é um pouco difícil. Eu mesmo, por exemplo, vim ter contato com pessoas com deficiência visual, especificamente baixa visão, na vida adulta, quando eu comecei a criar conteúdo na internet. Então, algumas pessoas estão me seguindo, no Instagram, e às vezes a gente acaba trocando ideias e tudo mais. Então, só depois que eu dei esse passo de criar conteúdo sobre a minha deficiência, que eu comecei a conhecer mais pessoas que têm a mesma deficiência que eu. E só aí eu pude ver que eu não sou a única pessoa que passa pelas situações que eu falo aqui com vocês, que passam pelos mesmos constrangimentos de, ver uma pessoa na rua e não reconhecer. Então, muitas vezes eu achava que só eu passava por isso e eu ficava me questionando muitas vezes por que só eu, Mas isso por quê? Porque não tem a representatividade que deveria ter. Se a gente olhar para a estatística em si, quando a gente coloca deficiente visual, a gente vê que a grande maioria, na verdade, é a pessoa com baixa visão e não o cego. Mas na cabeça das pessoas está instruído que o cego é a pessoa com deficiência visual, que o baixa visão não é. E muitas vezes a gente, por exemplo, está usando uma bengala verde, que é a bengala da baixa visão, que foi instruída justamente para diferenciar o cego do baixa visão. A gente está usando essa bengala, pega o celular e aí a pessoa já acha que a gente está mentindo, justamente pela falta de conhecimento, Então, por isso que é tão importante estar aqui na internet divulgando a deficiência visual, a baixa visão, para que mais pessoas possam conhecer. Inclusive, nesse momento, eu peço que você compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com os seus familiares, para que mais pessoas possam conhecer essa deficiência e possam entender que sim, existem várias pessoas com deficiência visual, o cego, baixa visão. Então, a gente é muito diverso e é muito importante a gente falar sobre isso para que tenha mais representatividade de pessoas com deficiência visual, baixa visão na mídia, Hoje tem o YouTube, por exemplo, que é muito mais fácil eu estar aqui com vocês falando e vocês muitas vezes se espelharem ou se identificarem com o que eu falo. Mas antes, quando não tinha muita internet, que a grande comunicação era mais pelas mídias mesmo e a gente não via, era muito desafiador. Então, fico muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês um pouco sobre isso. E esse é um ponto que eu não vejo ser falado e que eu quis trazer aqui, desabafar com vocês um pouco sobre esse assunto. As barreiras invisíveis do dia a dia. Por que eu coloquei as barreiras invisíveis do dia a dia? Porque a gente que tem uma deficiência visual, no caso da baixa visão, muitas vezes a gente não é cego para utilizar determinadas tecnologias.
E o mundo, muitas vezes, ou ele foi feito para pessoas que enxergam, ou ele foi feito para pessoa que é cega. Não tem, assim, uma adaptação, digamos assim, que foi feita para quem tem baixa visão. Se você parar para analisar, parar para pensar. Muitas vezes é alguma tecnologia que veio especificamente para o cego e a gente acaba puxando para a gente, né? A gente acaba adaptando. Então, muitas vezes a gente passa por essas barreiras, digamos assim, invisíveis quando, por exemplo, a gente vai em um local que está muito iluminado, né? E eu, por exemplo, tenho sensibilidade à luz. A luz é muito importante para mim? É, muito importante. Mas se ela está muito saturada, se está muito iluminado, meu olho ele acaba cansando. E eu vejo que não só eu, várias pessoas que têm baixa visão também sofrem com essa questão, né? Essa questão da barreira invisível muitas vezes está na comunicação também, na falta de conhecimento, na falta de entendimento, né? Na barreira pessoa com pessoa, a barreira humana. Muitas vezes o ser humano é cruel, ele julga muito sem conhecer, ele julga muito sem saber, né? Ele julga o livro pela capa. Então, essa também é uma barreira que eu considero invisível e que muitas vezes a gente enfrenta na nossa sociedade e que, querendo ou não, não é nada fácil, né? É muito desafiador. A gente também tem a barreira invisível do transporte público, que muitas vezes o letreiro não dá para ler. Eu passei por uma experiência esses dias não, já fazem o quê? Um ano mais ou menos, um ano e pouco, quase 2 anos, foi em 2023, quando eu fui para Minas Gerais, e uma amiga minha que também tem baixa visão, ela me indicou um aplicativo de ônibus que ela usa lá. E esse aplicativo eu achei fantástico, eu queria que tivesse na minha cidade também, mas não tem. Basicamente, esse aplicativo você coloca onde você está e para onde você vai. E aí ele vai te dizendo qual é o ônibus que você vai pegar e se o ônibus está perto de chegar ou não. Inclusive, quando o ônibus está perto de chegar, ele vai te avisando. Quando o ônibus chega, ele te avisa, então você não corre risco de subir no ônibus errado. E outra coisa que eu achei muito legal é que quando é o ponto de você descer, seja para o seu local ou para pegar outro ônibus, ele te avisa. Ele te avisa, ó, falta tantos pontos para você descer, você pode descer agora. Achei isso fantástico, porque a gente tem uma dificuldade muito grande em questão de locomoção, de olhar para o espaço e ver se ali realmente é o local que a gente deve descer ou não, né? Ainda mais eu, ali, turista naquele lugar, sem conhecer muito. Então, assim, eu achei fantástico esse aplicativo e, assim, iniciativas como essas fazem com que a nossa vida ela se torne mais fácil e, querendo ou não, diminui essa barreira aí que é invisível para os olhos da sociedade, mas que existem, né? E que a gente que tem uma deficiência visual acaba percebendo e passando por essas situações um pouco desconfortáveis no nosso dia a dia. É lógico que se a gente pedir ajuda, muitas vezes a gente vai encontrar pessoas que ajudam a gente. Só que o que a gente queria uma independência maior, né? A gente queria conseguir fazer as nossas coisas sem precisar necessariamente pedir ajuda. Até porque nem sempre vai ter ali uma pessoa disposta para nos ajudar, né? Embora na grande maioria das vezes, quando eu peço ajuda para alguém, sempre tem pessoas muito solícitas que me ajudam. Então, assim, eu não tenho nada do que reclamar das pessoas que me ajudaram quando a ajuda foi solicitada até hoje. Terceiro ponto muito importante é o impacto na saúde mental. A gente sabe que a deficiência visual em si já é muito desafiadora, né? Você ter uma certa limitação que te impede de viver uma vida plena, né? De fazer as coisas como todo mundo faz, já é muito desafiador. E aí você está passando muitas vezes por outras questões de ansiedade, por exemplo, de síndrome, de outras coisas que estão fora da baixa visão, e aí vem a baixa visão para complicar mais ainda. Então, assim, a saúde mental, ela é muito afetada, né, na pessoa que tem uma deficiência visual. E eu falo muito para vocês, façam terapia. Terapia, assim, é uma mão na roda. Ela vai te ajudar muito para que você possa se conhecer melhor, para que você possa se entender como um ser humano no mundo, para que você consiga ver que, ok, eu tenho essa deficiência, mas eu consigo ir na rua sozinha, eu consigo pegar um transporte público mesmo pedindo ajuda, mas eu consigo. Então, assim, a vida não acabou. Não é o fim do mundo ter uma deficiência visual. Eu sei que o diagnóstico é muito desafiador, a fase do diagnóstico é muito difícil e até a gente passar por todas as fases do luto, até o momento em que a gente passa a aceitar de fato a nossa deficiência, é um caminho muito longo e é um caminho que você precisa de ajuda psicológica, ajuda dos seus amigos, ajuda dos seus familiares. Então, principalmente a psicológica, que é onde você pode desabafar sem nenhum problema, que é onde você pode
falar ali as suas frustrações, as suas dores, o que você está pensando, o que você está sentindo. Então, assim, a gente tem esse impacto muito grande, mas graças a Deus existe a terapia que pode nos ajudar nesse momento. E é uma coisa que eu não vejo muito sendo falada, sabe, em relação ao impacto da sanidade mental, né, da saúde mental de uma pessoa que tem deficiência, não só a deficiência visual, baixa visão, mas o cego também, né, querendo ou não, é uma questão aí difícil da gente conseguir lidar sozinho e que eu acredito que você tendo o apoio psicológico, o apoio da sua família, você consegue lidar melhor com todas as situações, seja de situações de preconceito, de situação de dificuldade de conseguir resolver alguma coisa no dia a dia, enfim. Esse assunto também é muito importante, a gente precisa conversar sobre isso. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal onde eu falo um pouco sobre essa questão, né, da saúde mental e a baixa visão, a deficiência visual. Eu vou estar deixando aqui nos cards para que vocês possam assistir depois de assistir a esse vídeo também. Quarto ponto, a falta de conhecimento sobre a diversidade de condição. Gente, beleza, baixa visão. Eu tenho baixa visão. A pessoa que tem baixa visão não é uma só. Já começa pelo fato de que a gente é um ser humano, e ser humano é diverso, ser humano é diferente um do outro, e com a baixa visão não seria diferente, né? Com a baixa visão também é assim, a gente tem uma infinidade de diversidade de pessoas com baixa visão. Para começar e bugar um pouco a sua cabeça e você começar a prestar atenção e ver que pessoas com baixa visão não é uma só, tem pessoas com baixa visão que usam bengala, tem outras que não usam a bengala, tem pessoas com baixa visão que usam leitor de tela, tem outra que só usa a tela, a letra, né, ampliada em um tamanho maior. Tem gente com baixa visão que usa o fundo preto, tem gente que gosta do fundo branco, tem gente que tem sensibilidade à luz, tem outros que não tem gente que usa óculos e tem gente que não usa. Então, assim, tem uma infinidade de formas de ser baixa visão. Além das diversas causas, né, que podem fazer com que a pessoa ela fique com baixa visão. Então, todas essas causas, cada situação, cada ser humano é único. Então, o fato da gente ser um ser humano único faz com que cada um tenha uma condição diferente, tenha uma forma de vida diferente, tenha uma forma de lidar com a sua situação, com a baixa visão, de uma forma totalmente diferente. Então, tem pessoas como eu que têm uma facilidade maior com comunicação, de conversar, de falar. Tem outras pessoas que já são tímidas. Então, isso vai para além da baixa visão. Aí já entra no ser humano, né, na pessoa que ela é, na diversidade dela como pessoa. Então, a gente tem essa diversidade muito grande que faz com que muitas vezes bugue, né, a cabeça da pessoa, porque ela fica pensando, poxa, eu conheço uma pessoa com baixa visão na rua que usava bengala. Aí na outra semana ela encontra uma pessoa que também diz que tem baixa visão, mas que não usa bengala. Ela fica, como assim, né? Aí na outra semana ela conhece uma pessoa com baixa visão que usa óculos. E na outra semana ela conhece outra pessoa que não usa óculos. Então muitas vezes isso pode bugar. Então cabe aí a empatia de você entender que sim, não é porque a gente é diferente um do outro que a gente não vai ter as nossas limitações, as nossas dificuldades, e que principalmente não é porque a gente tem cada um a sua limitação, cada um a sua forma de lidar, que não é baixa visão. É baixa visão sim, até porque a baixa visão tem uma diversidade, né, cultural aí muito grande. E por último, a necessidade de mais inovações tecnológicas, né, mais coisas tecnológicas que sejam desenvolvidas, principalmente que tem um custo acessível, né? A gente sabe que, infelizmente, a maioria das coisas que são desenvolvidas para pessoas com deficiência tem um custo elevado. Por exemplo, tem um óculos aí que vai fazer com que a pessoa ela possa dirigir, né? Tem a possibilidade de dirigir, mas se você for olhar, é o olho da cara, né? Então, assim, o óculos, por exemplo, que eu uso, minha filha, é um rim para comprar eles. Então, assim, querendo ou não, a gente sabe que existem tecnologias, graças a Deus, tem muita coisa sendo desenvolvida, mas que infelizmente não é acessível, né? Tem muitos aplicativos aí que são gratuitos, que a gente consegue acessar e que ajudam muito a nossa vida, mas eu sinto que ainda falta mais desenvolvimento tecnológico, ainda falta principalmente tentar diminuir o custo, né, dessas coisas, para que mais pessoas tenham acesso, para que mais pessoas tenham uma vida mais independente e de acesso, né, a essas questões aí tecnológicas que vão facilitar muito o nosso dia a dia, a nossa evolução, a nossa convivência, né, e a nossa independência, digamos assim, na sociedade.
Bom, gente, esses são os pontos assim que eu considero um pouco invisíveis, né, e que eu não vejo muito sendo falado sobre a nossa deficiência visual, sobre a baixa visão. Se você tiver alguma ideia de vídeo para que eu possa trazer aqui, utilize o campo dos comentários que eu vou amar receber a sua ideia e gravar um vídeo respondendo você ou sobre a sua ideia. E se você tem algum tópico que eu não falei aqui, que você considera invisível também, por favor, comenta aqui. E mais uma vez, compartilhe esse vídeo com seus familiares, com seus amigos, para que mais pessoas possam conhecer a nossa deficiência e para que ela seja mais difundida, né? Para que mais pessoas conheçam e a gente não passe por tantas situações de preconceito no nosso dia a dia. Um beijo e até o próximo vídeo.